Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo seu coração, escolha me ouvir também. Oi, tudo bem? Meu nome é David Freitas, eu sou entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. Minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Hoje, pessoal, eu resolvi falar sobre o tempo, né? Como que nunca é tarde pra gente aprender, nunca é tarde pra gente evoluir, nunca é tarde pra gente viver experiências, viver os nossos sonhos, viver vontades nossas. Enquanto a gente vai vivendo aqui na Terra, enquanto a gente vai vivendo essa experiência, a gente vai adquirindo crenças da sociedade, né? Então, a gente tem inúmeras crenças que a gente recebe, como crenças de que a gente não é bom o suficiente, crenças de que a gente ainda não é o bastante, crenças de que a gente não é útil, de que a gente tem muitos mais defeitos do que qualidades, de que a gente não é importante, de que a gente é um zero à esquerda. Então, à medida que a gente vai vivendo essa vida aqui, a gente vai adquirindo crenças da sociedade de baixa autoestima, né? Assim como o Arlie Cravo ele fala, a gente tem uma baixa autoestima congênita, ou seja, uma autoestima baixa que vem desde o útero materno. Então a gente já recebe essas impressões da nossa mãe, da nossa família ali nos primeiros anos da infância. A gente já vai recebendo essas impressões, essas crenças e vai moldando ali a forma como a qual a gente vai se ver perante a vida. Então, se a gente às vezes teve pais muito críticos ou teve uma criação muito ferrenha, muito perfeccionista, talvez a gente em nenhum momento se ache bom o suficiente para realizar algo, para ter algo na nossa vida. A gente pode sempre acabar achando que a gente nunca está pronto. E com isso a gente pode acabar empurrando com a barriga inúmeras experiências, a gente pode acabar empurrando com a barriga inúmeros sonhos e projetos que a gente poderia ter, que a gente poderia realizar. Porque dentro das vozes que existem na nossa cabeça, as que são de maior quantidade são as de que a gente é impotente, de que a gente é falho, de que a gente é fraco, de que a gente não consegue, de que a gente não é bom o suficiente. Então a gente vai deixando de lado um projeto, a gente vai deixando de lado um sonho, porque a gente tem às vezes ali um sonho, às vezes você tem algum sonho específico, como por exemplo, trabalhar com arte, ou você quer virar um grande músico, ou você quer trabalhar com alguma instituição, fazendo caridade de alguma forma. E aí, às vezes, você pode ter compartilhado com a sua família, ou com seus amigos, ou com as pessoas da sociedade. E essas pessoas podem, de alguma maneira, terem desdenhado daquilo que você sonhava, daquilo que você tinha vontade de realizar. Falaram que aquilo não era o bom o suficiente, que aquilo não dava dinheiro, que aquilo não era profissão, ou que aquilo era perda de tempo, que ninguém ia querer aquilo que você estava oferecendo, né? Então pode ser que a gente tenha alguns sonhos, isso é muito comum, e quando eu falo muito comum, estou falando que é muito comum mesmo, a gente deixar de realizar coisas que estão no nosso coração, coisas que a gente quer realmente realizar, porque a gente recebe todas essas crenças e, de uma certa forma, recebe o feedback negativo das pessoas dos nossos lados, né? Porque nem sempre a pessoa que está do nosso lado, a pessoa que cresceu com a gente, ou a pessoa que é da nossa família, vai necessariamente entender aquilo que a gente quer, vai entender o nosso coração, vai entender as nossas vontades. Então, nem sempre a gente tem ali a bênção de nascer num local, de estar ao lado de pessoas que nos entendam, que nos respeitem, que mesmo que não entendam exatamente ali o que a gente quer fazer, que mesmo que achem que aquilo não vai dar certo, ainda assim nos apoiam. É uma bênção que nem todas as pessoas têm essa oportunidade, né, de ter.
Então, às vezes, a gente vai desistindo de coisas ao longo da nossa vida, a gente vai pegando crenças limitantes ali e criando uma muralha em volta da gente. Então, a gente pensa, não vou completar esse projeto, não vou viver disso, não vou ir para tal profissão, me profissionalizar em tal área, porque aquilo não vai me dar dinheiro, porque aquilo não é reconhecido, porque não é importante. Ou então você vai para outro polo achando que aquilo poderia até dar certo com outras pessoas, mas como se trata de você, você não vai conseguir fazer dar certo, que você não está pronto ainda, que você não tem qualificações necessárias para você poder realizar aquilo. Então a gente vai desistindo de pouquinho a pouquinho dos nossos sonhos, a gente vai desistindo de pouquinho a pouquinho das coisas que a gente acredita, dos nossos valores, da forma da gente ver a vida. É claro que isso não é generalizando, tem pessoas que conseguem sim continuar com seus projetos, continuar com aquilo que faz o coração delas vibrar, independente de qualquer coisa, mas isso não é com todo mundo. Então muitas desistem nem no meio do caminho, né? Desistem no começo, porque não tem esse apoio em volta da família, não tem esse apoio dos amigos, e essas pessoas vão deixando de lado. E é muito comum que ao longo que essa vida passe, essa vontade que a pessoa tinha, esse desejo, esse projeto, essa missão que essa pessoa tinha, é muito comum disso não sair da gente, né? Embora passe 10 anos, 50 anos, aquilo que realmente é do nosso coração, aquilo que realmente a nossa alma quer realizar, aquilo não sai da gente, né? Embora a gente possa ali naquele momento ter desistido de fazer aquilo, a nossa alma, ela ainda continua pedindo por aquilo. Só que, às vezes, a gente, por descrença, por falta de fé, ou por qualquer motivo que seja, a gente acaba deixando de lado essa voz interior. A gente acaba deixando de lado esse ouvir o coração. A gente deixa de lado a nossa intuição, a nossa verdade, os nossos valores. E a gente pensa que aquilo talvez não seja tão verdade. A gente tem uma descrença que não veio com a gente, né? Que foi ensinada. Esse negócio de tudo analisar, de tudo julgar, se é certo, se é errado, se é verdade, se é mentira. Isso acaba afetando, às vezes, a nossa voz interior, a nossa voz do coração. E, às vezes, a gente julga essa voz, a gente condena essa voz e finge que ela não existe, vive a vida assim. Mas apesar da gente fazer isso, essa voz continua lá, esse desejo, essa vontade do nosso coração continua existindo, embora a gente finja que a gente não escuta, né? E pode ser que no futuro, que ao passar dos anos, as pessoas de uma certa forma se arrependam de não ter pego esses projetos e ter posto em prática, ou de realizar coisas que elas tinham vontade, uma viagem, um certo tipo de profissão, um certo tipo de missão, de caridade, ou de um relacionamento X. Algumas pessoas, às vezes, vão sentir esse arrependimento mais tarde. E aí, o que elas vão pensar quando elas estiverem lá na frente, né? Porque, de uma certa forma, mesmo que eu entendo, não julgo quem faz isso, mas é fato que a gente faz isso, eu me incluo nisso, que de uma certa forma, como essa pessoa postergou o tempo inteiro praticar ou realizar essas atividades ou seguir o próprio coração, é muito natural que essa pessoa, quando chegar lá na frente e se arrepender de uma certa forma de não ter realizado antes, é muito comum que essa pessoa ela postergue de novo, né? Ela fale, eu já tô velho demais para isso, olha o tempo que eu perdi, era para mim ter feito naquela época e eu não fiz, e eu perdi uma chance e agora já era, e agora eu tô velho, agora eu tô sem energia, agora eu tô assim, eu tô assado, tô com tal coisa, com tal doença e não dá mais. E é comum que a gente se veja, né, nessa situação, que a gente sinta isso, né? Que a gente deixe com que essas vozes da sociedade continuem falando por nós. Porque quando a gente tá num determinado momento da nossa vida e a gente fala que a gente é velho demais, que a gente é isso demais, que a gente é aquilo demais, que a gente
que a gente perdeu a oportunidade. Gente, isso é segundo as vozes da sociedade. Isso é segundo as vozes das outras pessoas. E muitas vezes são vozes de pessoas que nem ao mínimo se conhecem, que nem têm um mínimo de autorreflexão. São pessoas que repetem coisas que nem papagaios. São pessoas que vivem uma vida completamente automática, sem seguir também o próprio coração. E talvez até mesmo por elas terem ignorado a vida inteira a voz do próprio coração, elas te incentivem também a ignorar essa voz. Porque para elas é mais fácil, às vezes, chegar para você e fazer com que você continue sendo da mesma forma, sendo semelhante a ela, para que ela não se sinta tão mal. Quando a gente segue o nosso coração, quando a gente segue a nossa verdade, a gente inspira outras pessoas a seguirem a própria verdade. Mas aquelas pessoas que não têm coragem o suficiente e que de uma certa forma sabem que estão ignorando a voz do próprio coração, a gente de uma certa forma também cutuca a ferida dessas pessoas, porque essas pessoas estão ali fugindo do próprio coração, estão com medo do julgamento alheio, estão com medo do fracasso, estão com medo de alguma coisa ali que está impedindo elas de conseguirem realizar aquilo que o coração delas pede. E por isso, por a gente estar ali às vezes expressando a nossa verdade, essas pessoas ficam com raiva de si mesmas e querem enquadrar a gente na mesma situação. Querem que a gente sofra da mesma dor, que a gente sofra do mesmo mal, para que ela, de uma certa forma, não sinta que ela está errada ou não sinta que o problema está nela e não nos outros, e não na vida. Que ela possa, de uma certa forma, continuar culpando a vida pelos problemas que ela tem. Então, às vezes, a gente se vê nessa situação de continuar reproduzindo ao longo da vida inteira as vozes das outras pessoas, as vozes dos nossos pais, dos nossos educadores, dos nossos amigos, dos conhecidos, até mesmo dos desconhecidos, da sociedade, do presidente, do prefeito, enfim. A gente vai absorvendo essas vozes e é muito comum que a gente vá repetindo elas e seguindo elas sem ter reflexão interna, sem se perguntar se elas fazem sentido pra gente ou se elas não fazem. Então, gente, às vezes a gente vai se deparar num momento da nossa vida onde as vozes na nossa cabeça vão continuar falando que a gente não é bom o suficiente, que a gente não está preparado o suficiente, que a gente não é perfeito o suficiente, ou então que a gente já tá velho demais, que a nossa chance se perdeu, que agora já era. Só que isso são vozes. A gente tem que aprender a deixar essas vozes irem embora, a parar de ficar ouvindo só o nosso racional, só o nosso intelecto e começar a ouvir a nossa intuição, a voz da nossa alma, a voz do nosso coração. Porque senão a gente vai estar seguindo vozes que não tem nada a ver com a gente. E isso não é verdade, gente. Essa história de que é tarde demais, que você nunca vai conseguir conquistar aquilo e que agora você vai perder uma chance. É claro que às vezes uma oportunidade bate na nossa porta e inúmeras oportunidades batem na nossa porta. E às vezes a gente não percebe, a gente deixa passar e a gente só vai perceber quando essa oportunidade já passou. Só que a gente tem que entender que se naquela época a gente não conquistou, a gente não realizou aquilo, gente, era porque a gente não podia realizar aquilo naquele momento. A gente talvez não estava pronto sim, mas não pronto do ponto de vista físico, ou do ponto de vista teórico, ou do ponto de vista de graduação. A gente não estava pronto do ponto de vista espiritual, a gente não estava maduro o suficiente, a gente não tinha aquilo como uma prioridade real. A gente ainda naquela época ignorava a voz da própria alma. Então, não tem como a gente ficar se julgando, e isso acaba trazendo muita dor pra gente. Quando a gente fica se julgando por a gente não ter realizado algo no passado. Porque se a gente não realizou algo no passado, é porque a gente não estava dando tanta importância ao quanto a gente dá agora. E às vezes você vai pensar, mas eu não dei tanta importância naquela época e agora já era. Não exatamente. Porque se você ainda está vivo, se seu tempo dessa existência aqui, dessa vida ainda não acabou, é porque você tem algo a realizar.
E quem disse que talvez aquilo que você tenha que realizar ainda não seja a sua missão, não seja aquilo que estava no seu coração há tanto tempo? Mas você pode pensar, mas eu não tenho talvez tanto tempo de vida quanto naquela época, talvez eu não consiga terminar aquele projeto. Mas quem se importa sobre terminar, sobre concluir, é o ego, é a nossa cabeça. Quem se importa com o sucesso é a nossa cabeça, gente. O nosso coração, ele não se importa com o sucesso. O nosso coração se importa em se a gente está sendo feliz ou não. Enquanto a nossa cabeça fica lá, será que isso vai dar certo? Será que eu vou ter sucesso? Será que eu vou ter fama o suficiente? Será que eu vou ter reconhecimento o suficiente? O nosso coração não quer saber nada disso. Nosso coração quer saber se a gente está realizando aquilo que ele está pedindo. Se a gente está fazendo aquilo que faz a gente feliz. E não aquilo que é certo, aquilo que vai trazer sucesso, aquilo que vai ser mais benéfico. Quando a gente consegue começar a escutar a voz do nosso coração, a gente vai entendendo que todo o momento a gente tem essa voz. E essa voz, ela tem que ser seguida no presente. A gente não segue uma voz do coração, do passado ou do futuro. A gente segue a voz no presente. Então, se você tem um desejo no seu coração de realizar algo, de criar um projeto, às vezes você tem uma vontade de criar uma conta na internet e espalhar seu conhecimento, ou você tem uma vontade de começar a gravar vídeo, gravar áudio, postar e ajudar outras pessoas, ou você talvez tenha vontade de começar a estudar sobre música, sobre arte, se tornar um artista, ou você tenha a vontade de criar um projeto social que ajude pessoas. De vez de você continuar empurrando com a barriga e continuar nesse círculo vicioso, achando que você nunca está pronto, por que você não começa agora, mesmo não estando pronto? Porque essa prontificação, esse amadurecimento vem com o tempo. Se a gente for ficar esperando, a gente ficar pronto, perfeito, para a gente conseguir realizar as coisas, a gente nunca vai ficar. Porque é através da prática aonde a gente amadurece e aonde a gente vai pegar aquele nosso conhecimento, pôr em prática e vai aprender de fato, ter conhecimento diário. Porque não adianta só a gente ter esse conhecimento teórico, eu sei disso na minha cabeça. Quando chegar a hora da gente pôr em prática, a gente não souber, né? Não souber como fazer, como realizar. Então, enquanto a gente esperar que a gente fique perfeito, fique maravilhoso, que a gente finalmente ganhe admiração dos nossos pais, finalmente ganhe admiração de não sei quem, de fulano, de ciclano, pra gente poder realizar aquilo, a gente nunca vai conseguir. A gente tem que realizar as coisas na nossa vida pra gente, não pros outros. Quando a gente fica tentando adquirir a aprovação das outras pessoas, a gente se estagna, a gente vive uma vida que não faz sentido pra gente. Porque a vida, ela só faz sentido pra gente quando a gente faz aquilo que tem uma alma ali, que tem uma vontade, que quando a gente faz, traz um quentinho pro nosso coração, traz uma realização pessoal. E quando a gente busca a admiração das outras pessoas, isso não traz a realização pessoal. Isso traz uma falsa sensação de que você está sendo aceito, de que você está sendo incluído no bando, no grupo. E não que isso seja ruim, a gente precisa, de certa forma, dessa inclusão, porque nós somos seres sociáveis. Mas quando isso fica muito extremo, quando a pessoa ela tá o tempo todo buscando a aprovação das outras pessoas, ela se torna dependente demais da opinião das outras pessoas, e quando se trata dela seguir a própria alma, seguir o próprio coração, ela deixa isso de lado, ela se deixa de lado. E aí ela vive uma vida que não é dela nem é do outro, ela vive uma vida que nem existe, ela vive uma vida automática, uma vida como um zumbizinho. Ela fica aí rondando a vida, fazendo tudo que todo mundo fala pra ela fazer, mas ela não sente nada, ela não põe a alma dela em nada. E por ela nunca seguir a própria alma, ela sempre sente um vazio enorme, ela sempre sente que tem algo errado, que algo não está afinado na vida dela. Ela sente que a vida dela tá desarmônica, tá desafinada, que ela não tem propósito de existência, que ela não é importante. Até porque ela só vai conseguir realmente se sentir importante quando ela cumprir o papel que existe dentro do coração dela. Porque
Porque cada um de nós temos um papel, nós temos um propósito, nós temos uma essência. Todos nós temos uma luz que nós podemos trazer para o mundo. Enquanto a gente fica querendo pegar a aprovação das pessoas para a gente se sentir importante, a gente não está cumprindo a nossa essência, o nosso papel. Então a gente nunca vai se sentir, de uma certa forma, essencial. A gente nunca vai sentir que a gente está cumprindo a nossa função. A gente não vai conseguir se sentir útil, porque a gente está sempre ali desempenhando papéis e funções que não tem nada a ver com a gente. Então, o que eu falo com vocês aqui hoje é que se vocês estão nessa armadilha, nesse looping, nesse círculo vicioso de ficar pensando que é tarde demais para você conhecer uma pessoa legal e você ter um relacionamento, ou que você não é bom o suficiente para ter um relacionamento, ou que você não é bom o suficiente para criar um projeto, ou que você não é bom o suficiente para fazer algo, ou que você não tem nada para ajudar as pessoas, ou que você não tem luz o suficiente, que você não é bom o suficiente para fazer as coisas. Quando você se perceber nesses momentos, para de ouvir essas vozes, para de dar importância para esses pensamentos. Vai pro seu cantinho, vai meditar, vai fazer um hobby, vai focar em outra coisa. Vai naquela vai falando que eu não tô te escutando, né? Vai falando com a minha mão, vai fingindo que essas vozes não existem. As vozes dos nossos pensamentos só têm o poder que a gente dá para elas. E elas só têm esse poder quando a gente passa a ouvir demais. Então a gente precisa parar de ficar ouvindo essas vozes. Porque esse tempo que a gente está ouvindo só as vozes da nossa cabeça, só as vozes da nossa mente, a gente está deixando de lado a voz da nossa essência. E é ouvindo a voz da nossa essência que a gente vai cumprir o nosso projeto, cumprir a nossa missão e que a gente vai realmente se sentir feliz nessa vida. Esse é o único jeito, estar conectado à fonte criadora, estar conectado à nossa própria essência. É assim que a gente se sente feliz nesse plano, mesmo com as dores e os horrores que existem por aqui. Só assim a gente sente a tal realização pessoal, que para muitas pessoas ainda parece inalcançável. Talvez sejam porque elas aprenderam a ouvir só a voz da sociedade e não a voz delas mesmas. Então, quando você se vê nessa sinuca de bico, quando você começar a entrar naquele mundo de pensamentos de sombra, trevosos, de vozes que ficam falando que você nunca é bom o suficiente, que você nunca tá pronto, que você tá velho demais, que você tá isso demais, que você tá gordo demais, que você tá feio demais, que você tá burro demais, para de ouvir essas vozes. Se você precisar de ajuda, procura um terapeuta para te ajudar, um psicólogo, para te auxiliar nisso de uma forma muito mais profunda. Mas vai fazendo as suas meditações, vai buscando não ouvir essas vozes, vai treinando a não identificação com esses pensamentos, porque esses pensamentos não dizem a verdade. Esses pensamentos só reforçam o seu lado negativo, mas a gente não tem só as nossas sombras. E se, de uma certa forma, uma corrente de pensamentos só reforça uma parte única nossa, ela está mentindo, ela está em ilusão. Não existe só sombra, não existe só luz em nós. Então, quando a gente, de uma certa forma, só tá vendo um lado, a gente tá se iludindo. Mesmo que seja só vendo luz, ou mesmo só vendo a sombra, a gente tá se iludindo. Então, achar que a gente é ruim, que a gente é horrendo, que a gente não é bom o suficiente, que a gente não tem nada de bom para oferecer para esse mundo, que a gente, de uma certa forma, não é essencial, não é importante, é uma baita mentira que a nossa mente, que as vozes da sociedade contam pra gente. Então, se você precisar de ajuda, procura um terapeuta, procura um psicólogo para te ajudar nisso, mas vai auxiliando isso às meditações, vai treinando não se identificar com esses pensamentos e vai pondo em prática, botando a mão na massa, mexendo o caldeirão, vai fazendo as coisas com o que você tem. Ah, não tem os equipamentos, não tem os recursos. Poxa, faz com os recursos que você tem. A gente aprende em lei da atração, a gente aprende na questão energética que não é ter para ser, é ser para ter. Você precisa começar para as coisas começarem a fluir, para as coisas começarem a vir. Não fique esperando, né, as coisas ficarem perfeitas, as condições ficarem favoráveis para você começar a praticar aquilo que o seu coração está pedindo. Vai fazendo agora e as coisas vão se encaixando.
Como Arlie Cravo ele fala, quem espera sempre aguarda. Então, enquanto você continuar esperando as coisas mudarem, as coisas ficarem maravilhosas, você vai continuar esperando. Sua vida vai ser simplesmente uma espera. E você vai aí, nesse momento que você está esperando, você está perdendo uma oportunidade. Então, ao invés de você ficar esperando, você ficar perfeito, você ficar maravilhoso, você ficar melhor que o outro, que o fulano, que o beltrano, você esperar a aprovação dos seus pais, da sua família, da sociedade, dos seus professores, dos seus mestres, para você poder realizar aquilo que o seu coração está pedindo, em vez de você ouvir essas vozes, em vez de você buscar aprovação, em vez de você ficar esperando essas coisas acontecerem para você poder pôr o que o seu coração está pedindo em prática, começa a pôr agora, começa a mexer a massa, começa a mexer no caldeirão, põe a sua energia em prática, põe a sua luz. Você só vai perceber a sua luz quando você começar a expressar ela. Você não vai perceber a sua luz, como dizia Jung, você não vai se iluminar imaginando figuras de luz. Você precisa reconhecer o que tem dentro de você. Você precisa começar a buscar aquilo que você tem de ruim, que você pode melhorar, que você pode lapidar, mas também entender aquilo que você tem de bom, aquilo que você pode trazer para outras pessoas. Quantas pessoas, gente, todas as pessoas cometem erros, mas nem por isso a gente deixa de ser uma ajuda, a gente deixa de ser eficaz, essencial para as outras pessoas. Se as outras pessoas que nos ajudam tanto ficassem esperando as coisas ficarem perfeitas, a gente não ia ter essa ajuda das pessoas. A gente não ia ter os produtos do conforto que a gente tem hoje em dia. A gente não ia ter as palavras, o ensino que a gente tem hoje em dia. Porque essas pessoas nunca iam começar, porque nunca nada é perfeito. E a gente tem essa ilusão de perfeição, mas essa perfeição não existe. É isso que eu quero trazer para vocês. Comecem agora a fazer o que seu coração está pedindo. Não entre nessa ilusão de que é tarde demais para você conseguir finalmente um relacionamento saudável. Não fique pensando que é tarde demais para você conseguir o emprego dos seus sonhos. Não pensem que é tarde demais para você realizar o seu projeto, a sua missão de vida. Porque se você ainda está aqui, se você não desencarnou, se você não morreu, se Deus está te dando a chance de continuar aqui, mesmo que você não complete, mesmo que você não entre no sucesso, gente, comece. Plante a semente. Talvez não seja você que dê continuidade ao projeto, mas você plantando a semente, aquilo você vai estar deixando um legado, você vai estar deixando algo seu no mundo. E quanto a gente aproveita de pessoas que nem mais estão aqui, quantas músicas, quantas artes, quantos ensinamentos, quantos projetos, produtos a gente aproveita de pessoas que nem mais estão aqui, que já foram embora. E a gente continua, o bem que elas fizeram continua ecoando durante anos e anos e continuam sendo úteis, a energia, e continua sendo útil, a energia que ela despendeu naquele projeto, naquela missão que ela teve, naquele produto, naquele serviço, continua sendo útil. Se a gente ficar pensando só na gente, a gente não anda, a gente tem que pensar no bem que a gente pode fazer pro outro. E sair dessa postura mesquinharista, de achar que a gente não tem nada de bom para dar, porque a gente tem muito bom para dar. A gente tem muita luz para expressar, a gente tem muito a ensinar, a gente tem muito a inspirar outras pessoas. A gente tem que pegar na mão das pessoas e cada um se ajudar, um ao outro. A gente sempre pode ensinar algo para as pessoas, assim como a gente sempre pode aprender algo com os outros. A gente sempre tem como expressar nossa luz e receber a luz dos outros. Quando uma vela acende outra, ela não deixa de perder o seu fogo, ela não deixa de perder a sua luz. A gente tem que ser assim, a gente tem que espalhar a nossa luz até onde der, até o fim da nossa vida, até que a gente dê o último suspiro, a gente tem que ter seguido o nosso coração e expressado a nossa luz até o último momento. Se chegar aquela hora e a gente tiver que ir embora, pelo menos a gente vai estar com o coração em paz. A gente não vai ter arrependimentos, porque a gente pôs o que o nosso coração estava pedindo em prática. A gente não ficou preso nas vozes das pessoas, nas vozes da sociedade, da mente, achando que é tarde demais, achando que a gente não é bom o suficiente. Eu sei, essas vozes vão continuar ecoando, mas cada vez mais você vai entendendo como ignorar elas, como não dar comida, como não dar relevância.
Antes eu também achava que eu não era bom o suficiente para nada, mas hoje eu entendo que aquelas vozes que falavam comigo que eu não era bom o suficiente eram vozes mentirosas. E que crédito você dá para uma voz que é mentirosa? Nenhuma. Você não escuta, finge que não escuta. Você não precisa dar importância para uma mentira. A mentira por si só cai por terra. Você não precisa despender energia para provar que ela é mentira. Simplesmente dê tempo ao tempo e você vai perceber, se você começar a expressar sua luz, que aquilo que você às vezes achava que nem fazia sentido, que nem era tão importante, a luz e as qualidades que você nem achava, as coisas que você ia fazer ali, que você nem achava que era tão importante assim, às vezes vão ser essenciais para outras pessoas, para elas poderem se sentir encorajadas a expressar a própria luz. Então não entre no medo, não entre na vergonha, não entre nesse sentimento de impotência, porque a gente tem muito a realizar e a gente tem uma luz enorme que a gente pode expressar. Todos nós, você tem uma luz enorme que você pode expressar. Então não se deixe levar por esses pensamentos. Se precisar de ajuda, procure uma ajuda especializada, mas não se deixe acreditar por essas vozes, não se deixe levar por essas vozes. Siga sim uma única voz, que é a voz do seu coração, que é a voz da sua essência. Então esse é o vídeo, pessoal, espero que tenham gostado da mensagem de hoje, espero que de alguma forma eu tenha tocado o coração de vocês e que eu tenha aberto de uma certa forma aí algumas couraças, algumas questões, que eu possa ter de alguma forma trazido reflexões para vocês que façam com que vocês consigam se sentir bem consigo mesmos e que vocês consigam expressar a própria luz e reconhecer a própria luz que já existe dentro de vocês. Eu peço que vocês, por favor, deixem o seu like e se inscrevam no canal, porque assim mais pessoas vão ter alcance a essa mensagem, mais pessoas vão ser beneficiadas. Você de uma certa forma vai estar me ajudando aqui no canal, vai retribuindo, vai estar de uma certa forma me agradecendo pela mensagem que eu trouxe aqui para vocês. E esse canal aqui tem um conteúdo que todos nós criamos juntos, então eu preciso da sua ajuda é importante, você é essencial para que esse canal cresça. Então, por favor, peço o like e inscreva-se de vocês, compartilhem com as pessoas que você acha que talvez precisem dessa mensagem. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos e muito obrigado por me assistir até aqui.